Bom dia, minha gente! Bom dia! Olha só, num sábado extraordinariamente eu apareço por aqui logo de manhã para desejar um final de semana lindo e para a gente já começar esse final de semana como? Já, né? Na agitação com histórias. E não é qualquer história não, gente. É uma história muito bonita. Aliás, hoje eu vou falar de 3 livros. Um que eu já falei por aqui, Tic Tac, ou não, melhor, Tic Tic. Por que eu falei Tic Tac? Acho que eu lembrei da Tatiana Belink. Acho que foi isso, porque é tão bonito quanto as obras de Tatiana Belink. Tic Tic, o elástico invisível do coração, que eu já fiz, inclusive, uma live lá um tempo atrás de lançamento desse livro, não sei se vocês lembram. Aí, então, vamos falar de Mamãe Bell e vamos falar do Caderno do Papai. Claro, Ellen, bom dia, meu amor. E aí, então, vamos falar do Caderno do Papai, porque é o mais novo lançamento da editora Colar. E aí, então, nós vamos conversar com o autor, com o Carlos de Brito e Melo, vamos conversar com a Grazi, vamos contar como é que foram todos esses processos de criação desses livros, vamos, além, lógico, de contar a história. Eu tô aqui bem enrolando, vocês sabem que eu dou aquela enrolada básica, pro Instagram eu falar, avisar vocês todos que eu tô por aqui, porque, gente, vamos combinar. O Instagram anda gongando as lives da galera. Aliás, o Instagram não anda entregando coisa pra vocês, não. Vocês estão, inclusive, ó, tá travando? Ou tá normal? Conta aí pra mim, hein? Se tá travando, vocês estão me vendo normalzinho. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Bem rapidinho. Fazer o quê? Vou clicar aqui. Peraí que eu já venho. Não me abandonem. Aí, peraí. Vai travar, vai dar aquele roda, conectando, mas eu desliguei aqui o Wi-Fi para poder melhorar. E aí vocês me contem tudo, não escondo nada. Tá travando, eu sei, mas vai melhorar porque agora vai ficar no 4G. Foi o que eu disse para vocês. Vai me avisar aí, hein? Se tá travando, se não tá. Não tem tudo, não escutam nada. Qualquer coisa eu fecho. Live de novo, não tem problema. Mas vocês vão me avisar travando. E aí é porque. Gente. É muito engraçado, né? A gente começa as nossas lives como? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me escutando? Eu tô travando? Antigamente, no presencial, a gente fazia como? Começava as nossas apresentações no presencial, dando bom dia para as pessoas, olho no olho. Agora não, a gente já fala assim, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão... Não é verdade? Mudou todas essas lives, tudo. Mas aí me falem, tá? Fala aí se eu ainda tô travada, se a voz ainda tá ruim, se tá desincronizado, avisem-me aí, porque eu vi que Grazi já chegou por aqui. Graziela Andrade já chegou por aqui. E aí, então, pra gente começar nosso assunto, nosso papo de hoje. Claro que enquanto vocês vão me falando aí, tá travando ainda, gente? Conta aí. Tá travando? Sai e entra de novo. Vamos lá. Sai e entra de novo pra ver se vai, hein? Enquanto isso, eu vou pegando aqui o meu barco. Ai, que saudade do meu barco, gente. Eu tava com saudade. Tava travando? Ah, saiu e voltou e melhorou. Gente, então a dica é o seguinte, eu vou dar um tempo, hein? Vocês saem, entra de novo e melhora. Tá bom, tá boa. Descobrimos essa... Continua falhando. Então,
Faz isso aí, que a Ellen deu essa dica, hein? Sai e entra de novo, que aí melhora. Enquanto isso, eu vou colocando a minha luva do barco aqui. Vou colocando, porque eu tava com uma saudade de colocar essa luva. Essa luva do mar para chamar as histórias. Uma saudade enorme disso. Ai, 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 ai. E aí? Melhorou então, Ellen? Que bom. Drica disse que tá voltando também. Me fala aí, hein? Eu vou dar um tempo aqui. Enquanto isso, eu vou chamando as histórias, tá bom? Que eu vou contar hoje. No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, uma linda sereia, ela é sereia. No mar, no mar, no mar, no mar. Olha, cadê a voz? No mar eu vi cantar. Cadê a voz da contadora de história? No mar, aqui em Santos tá frio, tá chovendo. No mar, uma linda sereia, ela é sereia. No mar, no mar, no mar, estamos chegando. No mar eu vi cantar. No mar, uma linda sereia, ela é sereia. Ah, que bom que melhorou. Marcos disse que melhorou, graças a Deus. Porque olha, fazer live travando. E a história que eu vou tirar do meu barco hoje, especialmente é O Caderno do Papai, escrita pelo Carlos. Sim, pro Carlos de Brito e Melo, ilustrações da Maria Reis Rocha. Aliás, a Maria Reis Rocha ilustrou os 3 livros aqui, ó, que eu recebi da editora Cola. Uma ilustração riquíssima, gente, com tanto detalhezinho, tão delicado, sabe? E a história de hoje, minha gente, começa mais ou menos assim. Que caderno é esse que você tá vendo, Tom? Pela capa, eu aposto que não é seu. Quem será que tá perguntando para ele? Será que é a irmã? Não é meu mesmo, Liz. Acho que é da mamãe Bel. Olha essa letra. Vocês conhecem a letra da sua mãe? Você conhece a letra do seu pai? Não. A letra da mamãe Bel é uma letra mais arredondada, sabe? Com ondinhas. Essa aqui tem uns tracinhos, uns pontinhos que eu não consigo entender direito. Tem até um nome aqui, ó, na primeira folha, mas parece só um rabisco. E esse desenho com giz de cera aqui no meio dessa página cheia de coisa escrita, Liz? É mesmo, Tom. Parece até um desenho meu. Olha, tem marca de mão aqui nessa página. É do tamanho da minha. É porque é a marca da sua mão, né, Tom? E esse outro desenho que eu fiz é o... Quem vocês acham que é? Nesse desenho? Nessa página? Quem que vocês acham que é? É o Papai Hugo! Olha só o desenho na página. Sim! Esse é o desenho. Esse aí no desenho sou eu. Sou eu! Pelos olhos da Liz. Mas o que vocês dois estão fazendo com o meu caderno? Ai, a gente não sabia. A gente não sabia se podia mexer nele, papai, mas... desculpa, papai. Desculpa, a gente não sabia se podia mexer. O que vocês acham? Será que podia mexer no caderno? O caderno estava ali. Eles ficaram curiosos, gente. Tanto a Liz quanto o Tom ficaram super curiosos de ver aquele caderno. Será que o papai Hugo deixa eles mexerem naquele caderno? Vamos descobrir? Ó a resposta dele, hein?
Ah, mas vocês podem mexer nele. Aliás, já mexeram muitas outras vezes e deixaram o meu caderno com as suas impressões. Impressões? Sim! O desenho que Alice fez de mim e a marca da sua mão, Tom. Se olharem em outras páginas, verão que existem outros desenhos e outras marquinhas. Nossa, a gente não lembrava disso. Pensando bem, papai, eu acho que essa parte do meu desenho, onde tem um traço assim e depois até parece um pouco com a sua letra. Olha aqui. E a minha mão? Até parece a sua um pouquinho. Só que de um tamanho pequenininho, né? É. Vocês estão certos. Esse caderno mostra pra gente que papais, filhinhas, filhinhos podem desenhar, marcar e escrever muitas páginas juntos. Cada um do seu jeito, mas com muitas coisas parecidas. Legal, pai. Agora toma. Pode guardar. Guardar? Guardar? Não, não. Não fica guardado. Onde ele fica, então? Fica sempre com a gente. Sempre. Onde a gente estiver, o caderno também. Mas, massa. É, porque o caderno fica assim, usando de um lado para outro, né, gente? Pode amassar, não pode. O caderno amassa. Amassa sim. Amassa. Mas aí a gente desamassa. E tudo bem, tudo certo. A gente desamassa. E que horas que a gente fecha o caderno? Que horas? Não se preocupe. Enquanto a gente continua desenhando, enchendo maquinhas, escrevendo no caderno, e nunca, nunca deixará. E no final do livro, tem aqui um espaço para você também deixar sua impressão. Porque é isso. Enquanto existe amor, enquanto existe cumplicidade ali, o caderno nunca fecha. Porque a gente continua colocando as nossas marcas. A gente continua escrevendo as nossas histórias nos cadernos. Os cadernos, onde for, a gente vai deixando a nossa marca. E daqui você... Deixa eu... Ai, eu já começo já como? Querendo me emocionar com essas coisas, gente. Já querendo chorar, já que assim. Porque vocês me conhecem, eu sou chorona. Peraí, que eu vou pegar... Aonde tá? Me diz uma coisa, Grazi e o Carlos estão aí do outro lado assistindo. E eu chamo quem? Editora Colar? Ou chamo o seu perfil particular? Me conta, Grazi. Me conta quem que eu chamo. E fala assim, um oi. Fala assim, ó, oi, que aí eu já sei quem é que eu vou chamar primeiro, tá bom? Tô esperando você me dar um oi aí do outro lado, ou pelo perfil da Editora Colar, ou pelo seu perfil, pra falar assim, oi, Camila, chama aqui. Aí eu já sei que é. Beto, enquanto isso eu vou dando uns ois, tá bom? Veridiana, Beto, Dolores, Beto Fantoche, gente. Ele que é o responsável. Sabe aquele lobo que vocês me perguntam sempre? Beto que faz. A bruxa, Charlotte, Beto que faz. É ele que faz tudo. Além de contador de histórias, ele é o quê? Boneco. Vamos ver como é que vai. Cadê? Aí, vamos. Ai, meu Deus. Ai. Tudo bem? Oi, Camila, bom dia. Assustei o Carlos. Eu já fui fazendo logo assim, ele ficou olhando pra minha cara, assim, como se fosse, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já assustei o Carlos, já, coitado, meu Deus do céu. Então, bom dia para vocês. Bom dia, Camila. Um prazer estar aqui. Uma alegria estar aqui com você de novo, agora com o Carlos ao meu lado, trazendo mais um livrinho aí da nossa coleção. E nossa filhinha está assistindo. Que voz de locutor.
Que eu não entendi, desculpa. O que foi? Eu disse que a Isadora, nossa filha, está assistindo pelo Acolá Editora, e aí ela ficou me chamando quando você falou nosso nome. Mãe, vem cá, ela tá te chamando. Que bonitinha. Eu disse assim, nossa, que voz de locutor que o Carlos tem, meu Deus. Não é? Vozeirão. Então, me contem tudo. O que era para ser um tique-tique virou uma coleção de livros, é isso? É isso mesmo. É uma história curiosa, porque o Tique-Tique nasceu de uma história que eu vivi com a minha filha mais velha, e aí quando eu mostrei o livro para ela, que ele ficou pronto, ela me perguntou, mas como é o nome da mãe? E aí eu caí numa onda assim de, meu Deus, que ato falho, a mãe não tem nome, e fiquei pensando em todas essas questões, né, que quando a gente se torna mãe, a gente perde um pouco da identidade, que a gente precisa reconstruir esse lugar do nome próprio. E falei, eu vou ter que escrever outro livro só para fazer uma correção. E aí veio o Mamãe Bel, que é uma história justamente que conta a relação dela com o filho, que aí entrou mais um filho na historinha, o segundo Sim. filho, que é o Tom, e que eles vão aprender a dividir o tempo, né? O tempo de ficar junto e o tempo de cada um. E a Liz volta para a história também, né? Então vai formando a familhinha e no final do livro, a última página, o papai já tá aparecendo, né? E eu convidei De o Carlos. verdade. O Carlos já Verdade. Nessa última página do livro ele aparece o já. papai tá Verdade. escondidinho aí, ó. Não apareceu aí. Mas Aqui atrás, enfim, aqui já atrás da... autor de romances, né? Já tem outros livros publicados. E eu lancei o desafio. Falei, Carlos, por que você não escreve um infantil sobre o ponto de vista da paternidade? Porque eu acho que nós, mães, discutimos muito a questão da maternidade, da criação dos filhos, né? Do desenvolvimento emocional. E a gente vê pouco discurso paterno ainda, né? E eu convidei ele para participar da coleção, trazendo um pouquinho desse ponto de vista. E aí ele pode contar um pouco mais, né, sobre como foi esse desafio. E como foi aceitar esse desafio, Carlos? Olha, foi uma experiência muito diferente para mim, diferente dos processos de escrita que me levaram a escrever os livros que eu escrevi anteriormente, né, os livros que são para adultos. Primeiro que um convite, desafio de uma autora esposa. Então, a gente sempre acolhe com muito mais atenção, com muito mais consideração, né? Porque, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a trajetória dos livros anteriores, né? Desde o seu momento de idealização até a conclusão. Então, eu já estava muito impregnado dessa narrativa e muito conhecedor, né, do timbre que a Graziella tinha fabricado para dar vida, né, a Mamãe Bel, a Liz, ao Tom. E eu, com esse conhecimento de causa, vamos dizer assim, que eu já tinha, que eu imaginei a entrada do Papai Hugo, né, uma entrada que pudesse ser aí, de certa forma, introduzida pelos filhos, pela curiosidade dos filhos, pelo interesse dos filhos, na forma aí desse caderno misterioso que a Liz e o Tom encontram. Que incrível. Eu achei, bom, a escrita da Grazi muito delicada desde o tique-tique. Que aí eu falei para ela, eu quero ler, posso fazer a mediação desse livro? E a gente fez aquela conversa, aquele bate-papo já. Nossa, menina, faz tempo já, né? Já fez um aí, ano que lançou o tique-tique. Um ano, né? E aí, então, eu achei muito delicado, tudo muito delicado. Desde da escrita até as ilustrações. Eu sempre falei isso para a Grazi, que eu achei tudo muito delicado e tudo muito potente ao mesmo tempo, sabe? Porque as informações são muito potentes, porque é aquilo que eu sempre falo, é a história que conta sem contar, que diz sem dizer, né? Assim, que ela tem essas nuances
de você dar diversas interpretações. Quando eu acabei de ler, eu disse assim, quando eu acabei de ler o caderno, eu disse, pois é, porque o nosso caderno, enquanto existe amor, enquanto existe afeto, enquanto existe cumplicidade, lealdade, o nosso caderno nunca fecha. Sim. E eu fiz muito um paralelo do caderno como família mesmo, sabe? Esse caderno sendo família. Esse caderno sendo a nossa vida impressa ali juntos, como família. E aí me emocionou muito na hora que eu terminei de ler a primeira vez, porque vocês sabem que eu perdi... Ai, meu Deus, pronto, já vou chorar. Vocês sabem que meu pai fez a passagem no começo do ano, né? E aí, na hora que eu terminei de ler, eu falei, o caderno dele fechou. Mas o meu continua aberto através... ele continua... o caderno dele continua aberto através de mim, através dos meus filhos, né? Então, eu me emocionei muito, por isso que eu falo, sabe? As histórias, elas são muito potentes nesse aspecto. Elas pegam as pessoas em lugares diferentes. Né? Elas acolhem as pessoas em lugares diferentes. E aí, assim, muito obrigada por essa história. Muito lindo mesmo, assim. Eu fiquei muito emocionada de ler, sabe? Como a delicadeza me pegou dessa forma, assim. Me levou para o meu pai. Que alegria. Sua emoção é contagiante, né? Ficamos emocionados aqui, né, com seu depoimento. E o entendimento é esse mesmo, né? O caderno não se fecha, porque sempre vai ter alguém que partilhou do mesmo amor para continuar essa escrita, né? Então a gente continua com o caderno aberto, continua com ele sendo escrito, continua com ele muito vivo nas nossas mãos e nos nossos corações. É isso. É isso. E assim, e aí me conta uma coisa. O ano de Patagãs, que nem eu amo. E a coleção? Vai crescer mais? Vai ter mais gente nisso aqui tudo? Ou já fechou? Como que é isso? Eu acho que é um pouco como uma família, né? A família, ela planeja, ela idealiza uma parte da sua história, mas a outra é uma surpresa para ela também, né? A gente nunca sabe, nunca tem muita certeza absoluta do que vai acontecer. Então, eu acho que com a literatura é um pouco assim, né? A gente entende que a família se constituiu, né? Mas como a família é uma coisa viva, né? Uma coisa viva, uma coisa dinâmica, uma coisa que se transforma cotidianamente, e a literatura, ela é muito embebida, né? Dessa vida, dessa vitalidade toda. A gente imagina que em algum momento possa aparecer uma ideia potente para uma continuidade, né? Mas vamos deixar um pouco aí no campo das surpresas. Nina, eu acho que eu já colocaria uma avó, entendeu? Aqui nessa história. Uma avó contadora de histórias, entendeu? Eu já colocar. Olha eu já dando ideias aqui. Uma avó contadora de histórias para esses netos, entendeu? Que vai construir memórias junto com eles. Colocaria, sei lá. Para entrarem os bichos de estimação também. Os bichos de estimação, justamente. Os bichos de estimação. É isso, eu colocaria também, viu? Eu investiria mais nessa delicadeza das histórias de vocês. E foi curioso. E aí eu queria falar também. Pode falar. Depois do lançamento do Tique-Tique, né? Logo depois eu escrevi o Mamãe Bel, foi muito rápido, por conta dessa questão que eu já contei, né? Que eu considerei um ato falho. E aí eu escrevi para Maria Reis Rocha, que é a ilustradora maravilhosa, que faz esse trabalho incrível todo em aquarela. Eu amo o trabalho dela. A gente também se conheceu aqui no Instagram, pelo traço, eu me apaixonei pelo desenho, ela é portuguesa. E aí eu fiz contato com ela e ela falou, olha, eu tô com muita dificuldade de continuar, eu quero muito, mas eu não tenho como fazer isso agora. E eu falei, olha, eu vou te esperar o tempo que for preciso, porque né, foi ela que construiu a família e é um traço... Claro, todo traço é uma identidade, Sim. né? Sim. E eu falei, essa coleção é sua.
seja lá quantos livros a gente tiver. Então, Sim. eu esperei um tempo até que ela pôde. Quando ela foi fazer o Mamãe, Cadernos também já estava escrito. E aí ela produziu Aham. os 2 livros ao mesmo tempo. Já construiu a familhinha toda, né? Olha que lindo. As ilustrações dela são Maravilhoso. lindas. Eu adoro aquarela também. É um trabalho muito E aí, você sensível. estava falando, né, de uma falha. Você sabe que eu tenho um livro publicado em parceria com uma dentista, e a gente fez esse livro especificamente para um projeto mesmo de higiene bucal, né? Chama Mutialeca, o ET Sorridente. E ela me lançou a ideia, e aí eu falei, vamos lá, eu escrevo, pode deixar. Então eu escrevi a história infantil, e ela escreveu como se fosse um guia de perguntas e respostas de dúvidas a respeito de higiene bucal. E aí, quando eu escrevi o Mutialeca, tem um menino na história que também não tem nome, você acredita? E aí eu falo, o menino, né? Porque chegou no meu quarto, e assim, esse menino não tem nome. E aí, um dia me perguntaram assim, mas qual é o nome do menino? Aí eu falo, pode ser qualquer nome. É, Pode ser você. E aí eu comecei a prestar atenção, assim, com essa questão de nomes, quando a gente pensa nos clássicos. Você já reparou que ninguém tem nome? Todo mundo tem apelido, mas não tem nome. sim, Ninguém tem nome, né? Cinderela não tem nome, ninguém tem nome. O verdade. Chapeuzinho Vermelho não tem nome. Aí, porque quem deu nome depois foi a Disney, né? Mas nos originais mesmo não tem nome. E Aham. aí isso é muito interessante, né? Porque você consegue se colocar, né, na história, assim, né? Você É. acaba se colocando o seu nome na história. E quando você fala sobre não ter nome, exatamente, eu acho que todo quanto é mãe se identifica aqui, né? E É. aí vem Mamãe Bel, que também todo mundo se identifica com Mamãe Bel, porque quem nunca, não é, gente? Né? Fala o seguinte pro filho, agora eu não sou sua mãe, deixa eu passear com as minhas amigas, né? Agora é a hora de eu passear com as minhas amigas, a hora de eu sair com o papai, na hora que eu... Porque a Mamãe Bel vem justamente para falar para a gente que a gente tem muitas faces, né? Que a mulherada tem muita face. A gente é mãe, mas a gente também é mulher, a gente também é amiga, a gente também é filha, né? Profissional. Que vem para profissional, né? Então, assim, vem para justamente falar sobre isso, sobre esse lugar da mulher, né, dentro de casa, em que a gente pega tudo ao mesmo tempo, todas as funções, e é incrível. Ai, gente, Nesse tô caso foi encantada. importante ela ter nome, né? Porque a brincadeira a brincadeira do texto é justamente isso, né? Ela se transforma de Bel em Isabel e de mamãe em mulher, né? Ela assume uma identidade que é anterior à maternidade, né? E é É, transformada na maternidade, mas enfim, ela resgata isso. Então, essa história eu também vivi com a minha filha, né? Que um dia eu disse isso, olha, agora eu não sou mamãe, eu sou a Graziella. E aí foi ela que me deu a resposta também. Então agora eu não sou Isa, eu sou Isadora. E foi tudo dela, assim. E eu achei genial isso, porque é isso, né? A mãe tá no resgate da identidade, a criança está construindo a dela. E ela precisa se sim, desgrudar da mãe nesse momento para também entender o que que ela é, né? Para além de é, alguém que está nas dependências da mãe. E se a gente não dá esse espaço, a mãe precisa do espaço, mas se a criança também não tem esse espaço, é, ela também vai ter mais dificuldade de se entender enquanto sujeito, né? Agora estou entrando na área que é dele, que é, ele que é da psicanálise aqui. Mas, enfim, no entendimento leigo, é, é isso, assim, né? A criança precisa ter seu espaço de formação subjetiva mesmo. E se a sim, mãe não dá esse espaço, esse é um exercício para a gente fazer também, né? Se a mãe não dá esse espaço, ela não cresce da maneira como, né, emocionalmente é, amparada, mais segura, né? Se compreendendo enquanto alguém que não é dependente do outro o tempo todo, né? Então é um é, exercício para mães e crianças fazerem juntas, né? Outro dia eu estava lendo um depoimento que eu achei muito engraçado, que é essa questão das identificações.
a Jéssica, que depois que eu fiquei conhecendo também, ela disse: toda mãe tem que ler esse livro. Indispensável, esse livro é indispensável. Não tem mãe que não precisa do seu tempo, né? E a mesma coisa para criança. Não tem criança que não precise do seu próprio tempo. Eu concordo muito com isso. Muito. Aqui eu tenho 2 meninos, né, que já são adolescentes. E eu percebo que quando a gente abre esse espaço para a criança ser quem ela quiser ser e como ela quiser ser, a gente só vai orientando, né? A gente vai colocando no trilho. Assim, quem sabe assado, o que você acha? A gente vai facilitando. Eu costumo dizer que a gente é um facilitador, porque a gente já viveu o tempo, a gente já passou por aquilo. E eu sempre digo para o João Pedro e para o Murilo assim: eu estou aqui para abrir caminho para vocês, né? Vou abrindo os caminhos, porque eu vivi já isso, então a gente pode conversar sobre. Mas, quando a gente abre esse caminho para eles, a gente tem que permitir que eles caminhem. E eu percebo que muita mãe, muito pai, fica ali, né? Segurando este caminho e que não deixa a criança, sufoca. E aí cria-se adultos inseguros, né? Aquele adulto que não sabe escutar um não, que se frustra, que não sabe lidar com as emoções, que não tem a tal da inteligência emocional, né? Então, deixa caminhar, deixa aí. E aí a gente está aqui. Eu sempre falo que eu estou aqui, que o meu colo é grande e cabe para todo sempre, amém. Mas eu estou aqui, para o que precisar. Mas o caminho quem tem que construir realmente. E aí essa tal da separação, que aí vem o fio invisível, né? O elástico invisível, que você vai, tá lá, o elástico tá indo. Você tá só segurando esse elástico para quando quiser voltar, tá aqui. Ó, falando de 2 livros, olha, é muito. Como tudo tá ligadinho, né? Não, eu adorei esse termo facilitador, um facilitador da vida, assim, né? Mas que ao mesmo tempo é isso, a gente tem que permitir a queda, a gente tem que permitir o erro, a gente tem que permitir a frustração. Nem que a gente precise puxar o elástico para levantar, mas essas coisas precisam ser toleradas, né? E a gente está vendo chegar uma geração que é uma geração do imediatismo, essa geração que vem das redes, que vem das conexões e que as coisas são extremamente ágeis e aí o grau de tolerância é mínimo, né? Porque as respostas dentro de um dispositivo como um computador, elas são imediatas. E a vida não tem respostas imediatas. O tempo da vida é o mesmo, a temporalidade, né, é a mesma. A gente tem que aprender a esperar, a gente vai se frustrar, a gente vai errar, a gente vai cair, vai dar pau. E a gente tem que aprender a lidar com essa realidade que é muito diferente da virtualidade, né? Então, eu acho que tem essa questão de uma passagem de um lugar para o outro, que é um conflito que essa geração experimenta talvez de maneira mais forte do que a nossa, sabe? É uma impressão minha, assim. Também acho. E o tempo de maturação deles é diferente, né? Assim, eles querem tudo muito. E, Carlos, e a sua visão paterna disso? E aí você escreveu o Caderno do Papai, tendo essa possibilidade de colocar a sua visão paterna também, da paternidade. Como você vê tudo isso? Porque, assim, a gente, enquanto mulher, a gente pega muitos papéis, né? Que nem a gente estava falando. Muitos papéis. Inclusive esse papel de puxar o elástico e de deixar soltar o elástico invisível. Enquanto pai, o papel do pai nisso tudo? Ele é diferente? Ele é igual? O que você tem? Qual a sua visão disso? Eu acho que o pai tem um lugar próprio, né? Que ele vai conceber esse lugar ao longo do tempo, né? E ao longo de um trabalho que vocês mesmas já tinham dito a respeito dele, né? Que a maternidade, ela é uma instituição que ela é dada de saída, né? A maternidade, ela está
ela vem com uma prova, né, da existência dela, né, no próprio ato de nascimento, né? O ato de nascimento da criança é a partir da barriga da mãe. Então, esse lugar, ele está instituído no corpo, ele está instituído também socialmente, ele tem um endereço, a gente diz que vai na maternidade, né? Meu filho nasceu na maternidade tal, e a gente não diz que meu filho nasceu na paternidade tal, né? De modo que a paternidade é uma coisa que ela vai sendo construída, né? A partir não só da existência do pai, né? Mas de uma existência atuante, né? Uma existência presente do pai, que a própria mãe se encarrega de indicar, né? Eu acho que é muito importante que essa entrada do pai, né, a gente sempre observe isso, assim, que a mãe tem uma função muito decisiva, porque é ela que, de certa forma, vai apontar o pai para a criança, né? Quem é essa outra pessoa para quem a mãe dirige o seu olhar, né, além da criança? A relação da criança com a mãe é, inevitavelmente, muito direta, né, muito necessária, sobretudo nos primeiros anos da criança, mas tem uma hora que a mãe, ela desvia o olhar dela para uma outra coisa, para uma outra pessoa, né, para uma outra situação, e nisso o pai começa a ser apontado, né, indicado pela mãe. Eu acho que essa constituição lembra-se muito da importância de haver uma certa consonância, né, dessa família, né, de que ela se organize aí, né, nesses termos, assim, que, como você e Graziela estavam dizendo, olha, de vez em quando a gente vai fazer algumas coisas, de vez em quando isso a gente não vai conseguir fazer, de vez em quando isso é possível, de vez em quando outras coisas vão ser possíveis, né? Então, quando entra aí a virada, né, da mamãe Bel para Isabel, é um pouco a mãe dizendo isso, olha, agora a mamãe vai dar um tempo, né, vai fazer um intervalo aí, inclusive um intervalo necessário para que o papai possa entrar e fazer coisas de papai, né? E a gente vê com muita frequência, assim, em algumas famílias, o pai sendo um duplo da mãe, né? Ou uma extensão da mãe. Ele faz aquilo que a mãe simplesmente delega, ou ele tenta reprisar, né? Repetir aquilo que a mãe tá oferecendo. Não, a mãe tem o lugar dela, é um lugar muito difícil, né? De muita expectativa, é um lugar de cobrança muito grande, né? Já é um fardo muito grande. Então, o pai tem que entrar constituindo um próprio dele, né? Que não seja simplesmente duplicar essa existência da mãe. Inclusive, para a criança ter uma alternativa, né? Ela vai conhecendo assim, que a vida é uma coisa mais ampliada, mais variada, né? Uma coisa plural. Então, tem coisas que ele também tem coisas de papai que ele vai poder experimentar na hora que o pai estiver por perto, né? Quem quer que seja o pai, né? E agora a gente tem conformações familiares também que são mais arejadas, né? Mais diversas, plurais. Então é importante pensar que esses papéis aí, né, que se acumulam de pai, de mãe, eles possam ser desempenhados por pessoas distintas e variadas, múltiplas, né? Sim, sim. Isso é importantíssimo que você falou. Porque, assim, são os papéis que a gente cumpre dentro de uma família, dentro da sociedade, e que realmente, hoje em dia, são plurais, né? São diversas. E a gente... tudo bem as constituições de família serem diferentes, tá tudo certo. Sim. E a gente tem que entender que esse lugar cabe para todo mundo. E o que você disse a respeito de coisas dos pais, coisas das mães, e que muitas vezes as mães elas só transferem, né, a responsabilidade e o olhar, falam, olha, você vai fazer isso, eu vou sair, eu vou dar uma saidinha, mas você faz isso, olha, não esquece a mamadeira, é assim que troca a fralda, é assim que dá o banho. Não, mas deixa o pai fazer também do jeito que ele quiser, tá bom, porque é o olhar do pai. Vai passear, olha, mas leva roupa assim, porque mãe tem essa coisa, né? Tem. Aí,
mas a gente a gente também tem que deixar com que o pai participe de uma forma de pai, né? Não Sim, de mãe, duplicado. Você falou uma coisa, eu fiquei fazendo assim com a cabeça, porque eu dei muita razão quando você falou isso. Eu me via há anos atrás de falar, meu Deus, né? Eu tô sendo chata, eu tô sendo chata, peraí. De falar assim, nossa, mas ele não fez certo. Como assim ele não fez certo? Ele fez da forma que tinha que fazer, da forma que era possível que ele fizesse, da forma que ele achou bom fazer, e tá tudo bem. A gente, enquanto mãe, a gente tem essa mania de querer dominar o mundo, né? Assim, de querer dominar as crias e colocar todo mundo embaixo do braço. Mas com o tempo a gente vai entendendo essa importância do pai, do olhar do pai, e o como o pai faz, e que tá tudo bem o pai colocar a roupa colorida na criança, que a gente fala assim, sou eu. foi o pai que vestiu. A gente Eu não faz me isso. lembro justamente disso. Sim. A gente fala, meu Deus, não tá nada combinado. Aqui em casa, E aí a gente já chega justificando ainda por cima, né? Olha, foi o pai que vestiu. E tá tudo bem, e tá tudo certo, né? Porque Tá é tudo isso. E tá tudo certo, porque é isso, sabe? É a liberdade de ser, né? De você colocar imprimir, né? Colocar suas impressões nesse caderno em branco também, que é a educação dos filhos, né? Assim, colocar suas impressões paternas nesse caderno também. é isso aí. Olha só, chegou mais uma participante aí dessa família de escritores. Eu acho que agora você tem que escrever um livro, hein? Você Acha? Já tem algumas ideias pintando por aí, mas eu não posso Não é? contar, não. Olha só, não pode dar spoiler. Tá Não. certo. Ideias não faltam. Eu tenho certeza que ideias dessa família não faltam. Porque... E a editora? Me diz que a editora, você tinha comentado assim para mim, eu fiz, né, montei uma editora e tal, para publicar o meu livro e tal. E aí essa editora tá crescendo. Esse também é um assunto do Carlos, porque ele agora é o editor executivo da Colar, e que está cuidando da editora, assim, de um modo geral. E aí você pode contar até um pouco de como que a gente está recebendo os mandatos. Sim. Me conta-me tudo, assim, ó. Estão aceitando o original do povo, dos escritores, como que abriu para outras possibilidades, para outros autores? Me conta. Sim, no início, né, a editora, ela veio a reboque dos livros, né? Os livros vieram na frente e, claro, a existência deles supunha a existência de uma editora que foi concebida muito aí movida pela invenção dos primeiros livros. E a gente percebeu que esse projeto ele tinha um fôlego maior, né, para colher não só as nossas publicações, mas para colher projetos de publicação de outras pessoas que se interessassem por literatura infantil. Então, nós decidimos assumir a editora como um projeto independente, independente das nossas próprias obras, né, e que pudesse acolher outras obras de outros autores e autoras que, porventura, se interessassem em escrever e publicar. Então, nós estamos, inclusive, nesse momento, abrindo a editora para recepção de livros, né? Pessoas que têm interesse em publicar livros infantis, que tenham lá seu sonho de publicação, ou que desejem, que tenham já um projeto e gostariam de conversar um pouco sobre esse projeto, encaminhar um projeto de escrita de um livro infantil, né? A editora Colar está inteiramente aberta para se tornar interlocutora, né? E, eventualmente, a casa editorial desses projetos. Que demais. Eu vou mandar os meus, hein? Pronto, já falei aqui, ó. Já vou mandar os meus. Tem um tanto de coisa engavetada aqui, perdida. Depois abrir a gaveta. Já vou mandar os meus aqui. Que demais. Muito sucesso para vocês. Nós nos... Isso.
Nós nos interessamos, as gavetas são preciosíssimas. As gavetas guardam obras assim que precisam ser conhecidas, editadas e conhecidas. E vamos receber com muito carinho. Ah, eu desejo todo o sucesso do mundo, porque, de verdade, tudo que abarca e acolhe a infância, as infâncias, melhor dizendo. Eu sou super fã, assim, dos movimentos, dos coletivos, das editoras, pessoas que fazem um trabalho sério com as infâncias. Eu bato palma, aplaudo em pé, porque a gente sabe o tanto que é difícil, não é fácil, não é fácil viver de arte, não é fácil viver de cultura, não é fácil abrir uma editora, não é fácil manter uma editora. Às vezes as pessoas falam assim, eu fiz um livrinho, um livrinho de fulano, mas esse livrinho no sentido muito pejorativo, sabe? Uma historinha de criança, mas não. O quanto essa história ela foi pensada, ela foi escrita, reescrita, aí ela passa para o editor, aí o editor passa para ilustrador, para gráfica, para isso, até chegar na nossa mão, é um processo imenso. Então eu sempre falo que não é livrinho, é livro. Eu sempre falo que não é historinha de criança, é história, porque é isso, sabe? É esse processo de você construir uma história, e vocês construírem uma editora, manter essa editora, eu só tenho que aplaudir, porque a gente sabe o quanto é complicado. A gente sabe o quanto é difícil viver de literatura, de livro, e fomentar esse mercado é muito difícil mesmo. E eu só desejo sucesso para vocês. A gente tem, sim, coisas muito boas, de qualidade, e que devem ser apreciadas pelo grande público. Não só esses livros, sabe, de R$1,99, que são ruins pra caramba. Eu sempre falo isso, gente. Não, tudo bem a gente investir um pouco mais num livro de qualidade, porque esse livro vai ser para sempre. E é uma história que vai, com toda certeza, ser pensada única e exclusivamente para a infância, né? Claro que eu sempre falo que história não tem idade, veja. Mas o que eu quero dizer é que ele vai ser pensado também para a infância. Também para as famílias, também para os professores, para a educação, seja lá o que for. Ele é pensado. E é diferente desses livros, sabe, da China, que vem aqui, que vende em banca, que não tem conteúdo, que não tem história, que não passa por essas emoções que eu senti quando eu li o Caderno do Papai e Mamãe Bel e o Tique-Tique. Não passa por essas emoções. Né? Então, a gente tem que buscar livros de qualidade, editoras de qualidade que passam por esse lugar da história que diz sem dizer. A gente não tem pretensão de ensinar nada para ninguém com as histórias, mas a gente tem a pretensão de plantar ali sementes de diálogo. Né? Eu acho que as histórias elas têm esse poder de abrir diálogos profundos com as pessoas, com os nossos filhos, com as nossas crianças. A gente tem esse poder na mão, assim, de abrir diálogos profundos através das histórias. E eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Obrigado. Obrigada, Camila. A gente tem essa intenção mesmo, né, de compartilhar as experiências que a gente vive e essa nossa possibilidade de escrita, né, com as outras famílias e trazer isso de uma maneira cuidadosa, com qualidade, com cuidado com o livro, na construção do livro desde o início. Então, a gente tem um acolhimento também com o autor, de trazer esse manuscrito e pensar junto o que pode melhorar, o que funciona melhor ou não, discutindo junto com o autor, num processo muito artesanal mesmo, sabe? A gente não vai ser uma editora que vai lançar um livro por semana, né? A gente está querendo fazer um processo mesmo de acolhimento.
E, inclusive, na próxima semana a gente vai começar uns episódios lá no nosso Instagram, no Instagram da editora, falando sobre o processo, o que é cada uma das etapas. Você falou disso agora, e eu me lembrei dos episódios vai chamar Como Nasce um Livro, e aí a gente Uhum. o manuscrito é recebido pelo editor, ele depois vai passar por uma revisão, ele depois vai ser catalogado, ele vai ser ilustrado, ele vai subir para os marketplaces, ele vai ser impresso, enfim, cada uma das etapas do livro Uhum. para entender o que está por trás dessa Sim. produção e esse zelo, né, esse cuidado que a gente tem pela literatura, porque somos amantes da literatura e depois da experiência maternal e paternal, Sim. nós nos voltamos para essa literatura infantil, que para a gente é uma... Eu falei, gente, eu agora só leio livro infantil, eu chego nas livrarias e já vou direto para a sessão infantil. Assim. Eu também, isso. Há 24 anos que eu faço isso. Contanto que as pessoas falam assim, qual é o último livro que você leu? Eu sempre falo, gente, de gente grande, já faz um tempão, assim, sabe? Que eu não... Mas, ao mesmo tempo, é o que eu digo para você, que livro bom, livro infantil bom, é aquele livro que não tem idade. Que quando você é adulto e você lê, você fala, olha, que livro potente! Oh, caramba! Eu comentei semana passada sobre um livro, que eu falei, gente, que livro incrível! Meu Deus! Olha que conversa que esse livro permite, assim. E é isso, né? Olha, esse livro bateu em mim de uma tal forma. E livro infantil, traduzido pela Ana Maria Machado, entendeu? Uhum. E que era, ai, meu Deus, que livro maravilhoso. E é exatamente isso, assim, né? Livro bom, livro de qualidade é esse, que não importa a idade, vai ser sempre lido e apreciado com um olhar muito cuidadoso, assim, para as conversas de gente grande também. Outro dia eu fiquei muito emocionada que eu fui a uma livraria grande aqui em Belo Horizonte. A gente está em poucas livrarias, mas eu fui lá levar, queria ter essa experiência, né? Às vezes as pessoas procuram saber como é que funciona. E aí eu fui conversar com a vendedora, com as vendedoras do infantil, porque muitas vezes elas fazem as indicações dos livros, e aí eu queria explicar qual era a temática e tudo mais. E aí a vendedora ela tem 24 anos, mais ou menos. Pegou o tique-tique e ela leu o tique-tique, os olhos dela encheram d'água. E ela me mostrou, levantou a blusa assim, a manga da blusa, e falou, olha só, eu tenho aqui essa tatuagem, e a tatuagem era um livro vazio, porque eu estava esperando o que eu ia colocar nesse livro. E eu acabei de descobrir o que é que eu quero preencher. Eu posso tatuar o tique-tique no meu braço? Oh, meu Deus, que lindo! Eu tenho uma relação muito forte com a minha mãe, me emocionei muito, e eu queria pôr o coraçãozinho aqui, e aí eu falei, nossa, para mim é né, assim, um elogio incrível isso, né? E que bom que é isso, a gente constrói o livro e não sabe como que vai ser a vida dele depois, né? Como que quem serão os seus leitores, né? Quem vai se aproximar desse livro. E aí essa relação muito próxima entre autor e leitor, ela é mágica, ela é incrível. Quando eu recebo depoimentos, eu fico super contente. E essa história de cada um beber de um jeito a história, né? Às vezes, quem está lendo tem uma percepção do livro que nem o autor teve. Uhum. Né? Assim, você fala assim, meu, mas quando eu escrevi, eu nem pensei nisso. E olha só, a pessoa, né, teve um outro olhar, teve um outro, bebeu de um jeito diferente, né? Da mesma fonte, mas bebeu de maneiras diferentes, né? Você fala, nossa, já aconteceu também, sabe? Você fala, nossa, olha, não tinha pensado nisso, não tinha pensado nessa possibilidade para essa história, mas que olhar bonito que você teve, né? Isso. Lembra que quando a gente conversou... Oi, eu também não está conseguindo aparecer. Quando a gente conversou, o Tique-Tique acabou sendo lançado no início da pandemia.
E foi um livro que eu Foi. escrevi antes da pandemia, né? E aí eu fiquei naquela, vou lançar, não vou. E quando eu lancei, eu comecei a ter retornos desse tipo. Embora ele não tenha sido feito, né? Claro, ninguém podia imaginar essa situação que a gente está vivendo até hoje, mas crianças que não estavam podendo ver os avós. E aí, numa live, uma Sim, criança me perguntou se o elástico atravessava o mar. Aí ela tinha perdido uma pessoa e me perguntou se o elástico ia até o céu. Então foram coisas foi. que eu não imaginei e que vieram. Depois eu falei, não, esse elástico, além de ser invisível, é indestrutível. Aham. O elástico foi ganhando elogios, qualidades ali que não tinham passado por mim e que fizeram sentido para aquela criança. Então, é assim que é Uhum. esse elástico. É assim que é esse elástico para ela, né? É. E é assim que é a literatura. A É. literatura, a boa literatura é isso. É aquilo que a gente bebe, cada um de um jeito mesmo. A menina está falando que lindo. É isso mesmo, ai, Cláudia, é isso mesmo. Porque essa é a beleza da literatura, que da gente ter olhares diferentes para uma mesma coisa e, e receber, né? Receber esse feedback das pessoas de É. como nossa escrita é potente, assim. O O livro termina elástico em invisível, reticências, ele é né? indestrutível. O Oi? livro termina em reticências e não em ponto final. Termina. Justamente. O livro termina em reticências. Eu tenho reticências tatuadas aqui. Ninguém entende direito por que eu tenho reticências e um ponto e vírgula e reticências aqui assim, tatuado. Quando eu fui tatuar, minha amiga falou assim, nossa, Camila, mas ponto? Nossa! Eu falei, não, gente, não. Isso aqui é continuidade, sabe assim? Ponto e vírgula é aquilo, quando o autor pode terminar a frase, mas não quer terminar. Ele pode, né? E aqui reticências, porque é continuidade, o que vem depois da reticências, né? Então, justamente eu falo isso, assim, a nossa vida é uma reticências, a nossa escrita, a literatura é uma reticências, o livro ele não termina com ponto final, ele termina com reticências, justamente porque a gente não sabe como vai ser depois. Ai, gente, olha, a gente podia ficar aqui, ó, o dia Não é? inteiro proseando. Papo Pega aí de o café, vamos prosear mais, a gente almoça junto, inclusive. bolinho de fubá, que nós estamos em Minas Gerais, um Um queijinho, né? bolinho, um queijinho. Mas podia ser, não podia. Ah, inclusive, essa roupa que eu tô aqui, ó, pus em homenagem a vocês, porque são o pessoal de lá de Ouro Preto, se eu não me engano, das bordadeiras do Que lado que lindo, fizeram esse vestido. E lindo. aí me mandaram de presente. É lindo, ele é lindo. Eu tenho até dó de usar muito para não ficar tendo que esfregar, para não gastar. De tão bonito que ele é. E aí coloquei, falei, ai, vou colocar meu vestido mineiro para recebê-los aqui na sala da minha casa em Santos e no resto do Brasilzão. Gente, muitíssimo obrigada, viu, pelo esse papo. Carlos, que venha muito mais olhar sobre a paternidade através de você, sobre a masculinidade. A gente precisa sim falar sobre isso. A gente precisa falar dessa paternidade e dessa masculinidade tóxica, muitas vezes, e que a gente pode desconstruir isso através da literatura. É E isso o aí. seu olhar é muito importante para isso. Muito obrigado. Foi uma alegria a gente poder ter essa manhã aqui de conversas tão preciosas, né, para todos nós. Obrigada a vocês. Gra, para sempre aqui no coração, viu, meu amor? Amiga. Eu já quero vocês. Eu já falei da outra vez, eu te quero na minha vida, meu. Já virou amiga de infância. Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar, nos meus WhatsApp toda a vida. Eu tô por aqui sempre para vocês. E é isso, que nem Cláudia disse, ó, que venha muitas palavras, cadê? Deixa eu ver aqui, porque é bonito que ela escreveu. Que venham mais palavras em formas de suspiros pra gente. Orgulho de Claudinha, vocês, olha só. A amiga de vocês, provavelmente. muito obrigada pelo espaço, Camila. Sempre um prazer estar aqui com você, conversando um pouco sobre os nossos livros e sobre a vida, né? Sobre a vida. Essa
essa indissociabilidade entre a leitura, a literatura e a vida. Gastei agora, você viu? Gostei desse negócio. Mas é isso. É assim, claro, minha gente que tá aí, essa live vai ficar salva, vai ficar aqui no GTV, depois eu passo para Gra também, se ela quiser colocar lá no GTV da editora. E aí, então, a gente continua sempre reverberando boas histórias, boa literatura. E não esqueçam que se você chegou atrasado, chegou depois, pegou lá, perdeu o comecinho, vai ficar gravadinho por aqui. Certo, minha gente? Compartilhem, que eu sei que vocês... que a gente pegou todo mundo também meio de surpresa, né? Daqui a pouco a gente vai estar... Pegamos a galera de surpresa. E aí é isso, a Ellen, ela é terapeuta maravilhosa, disse que a live foi linda. Parabéns pela live. Muito obrigada, viu, Ellen? Obrigada, tá gente. Por aqui. Beijo bem grande, gente. Beijo. Fiquem bem. Bom almoço para vocês. Aproveitem o sábado, aproveitem tudo. Aqui tá frio, aqui tá chovendo, é em casa mesmo que a gente vai ficar. Beijo. E se for sair, né, gente? Usa máscara aí, porque ainda, o bicho tá pegando ainda, viu? Beijo, 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 beijo. Fui! Tchau.